Fala galera que assiste meu canal, muito boa tarde, hoje é domingo novamente, dá pra ver que eu tô com um traje diferente porque eu faço o horário que dá pra fazer. Hoje eu tava, esse final de semana exclusivamente tava dando mais atenção pra minha vida pessoal do que a trabalho, né? E tô usando aqui uma partezinha do domingo aqui que a gente já fez exercício, enfim, pra falar um pouquinho com vocês. Então, se você já está me acompanhando aqui ou é a primeira vez, já dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal porque vai me ajudar bastante. É óbvio que eu venho acompanhando bastante. Inicialmente é natural que a gente tenha poucos ou nenhum comentário, então vou fazer questão de o máximo aqueles comentários que começarem a vir eu responder um a um e mesmo que um dia tenha um monte, eu vou fazer o possível para atender a todo mundo. Vou ficar muito feliz. Então já se inscreve porque hoje eu vou falar de um assunto que parece ele é um pouco de coach, tá? Ele traz um pouquinho de coachizismo, mas isso porque até a própria palavra fala, né? Que é o networking, como que a gente faz networking, como que eu faço, e eu vou falar isso na prática, tá? Não, sem demagogia ou sem tipo, cara, você tem que acordar, olhar para o espelho, gritar, fazer AU, enfim. Não é nada disso que eu vou falar hoje no vídeo. Hoje eu vou falar essencialmente como que eu fiz na prática e como que eu faço na prática para gerar networking, como que eu faço para esse networking me gerar receita, tá? E eu não estou falando como nenhum especialista aqui, estou só falando como é que eu faço para usar na prática, tá? E aí lembrando, eu faço meus vídeos aqui muito do que eu conto, do que eu vivo, e o único roteiro que eu faço é 5 minutinhos antes, eu sei o que eu vou falar, né? Eu sei qual vídeo, qual tema eu quero falar. Mas o roteiro em si eu meio que delimito na hora. Então, para provar para vocês aqui, ó, tá aqui o que eu vou falar. São só perguntas-chave que eu quero lembrar na cabeça para não esquecer. Beleza, galera? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu quero só lembrar que para esse vídeo ficar legal, eu vou falar exatamente como que eu faço as coisas, mais a segunda parte do vídeo, senão vocês vão assistir o começo e vão embora e não vão ouvir nada que eu vou falar. Então, se você não quer ouvir nada, só parte para a segunda parte, tá tudo certo, beleza? Então, na prática, o que eu vou falar aqui? Por quê, né, e para que eu comecei a fazer networking? Inicialmente, lá em... Vou chutar aqui o ano, acho que foi 2020 ou 2021, tá? Eu acho que eu já comentei isso num vídeo meu sobre a história das INs e tal. E eu venho contar aqui que o objetivo daquele momento era fazer funcionar qualquer coisa. E aí eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande na prática, porque eu tinha muitos amigos que na prática, eram muito do mercado seletista, né? Independente se é PJ ou seletista, enfim. É mais na prática de que os meus amigos todos eram funcionários de grandes empresas e é natural que aquilo não te desenvolva para um próximo passo. E eu comecei a sentir dificuldade nisso. Então, a primeira pergunta que eu fiz, eu nunca vou esquecer, foi um sábado. Eu simplesmente acordei, levantei num sábado como esse, meio ensolarado aqui em Curitiba, coisa rara inclusive, e que eu falei, cara, eu não conheço ninguém que, sei lá, eu não tenho um contato de ninguém que é super rico e que já deu certo, ou que seja empreendedor, ou que seja investidor, e que poderia me trazer esse passo, esse diálogo que se tornasse mais cotidiano meu e que me provocasse mais. Então, na prática, o que a gente chama de networking foi nada mais do que uma dor que eu tinha de, cara, eu basicamente não conheço ninguém que poderia me realmente tirar do ponto A que eu tô para ir para o ponto B. E isso eu não tô incentivando ninguém a se desfazer de amizades, nada disso. Inclusive, meus amigos daquela época continuam sendo os meus amigos de hoje. E tá tudo certo. Acho que o ponto é, eu não tinha. Então eu passei a necessitar ter. Né? Eu passei a ter que melhorar meu plano de contatos que eu tinha no meu celular para poder, nos momentos, inclusive, de dificuldade, poder chamar alguém específico, às vezes, daquele específico conteúdo e fazer perguntas e fazer, cara, o que eu posso aprender com essa pessoa do que ela já fez, já passou. Cara, na prática, a verdade é que muitas das pessoas que você acha que são inacessíveis, na prática são muito mais acessíveis do que você imagina. É óbvio que se você for ir atrás de pessoas aqui que já são do mainstream ou que já são gigantescas, toda a assessoria de imprensa quer falar com elas, é óbvio que vai ficar difícil para você, é natural. Mas, cara, tem um mundo gigantesco de pessoas que não tá no mainstream, são gigantes, estão aí para poder querer e querem ajudar as pessoas.
E às vezes elas só não são contatadas, sabe? E elas estão ali disponíveis para conversar. É, então, na prática, eu comecei por conta disso, porque eu senti necessidade de ter contatos mais fortes que poderiam me ajudar em momentos que eu não sabia a quem perguntar. Então, na prática, eu comecei por conta disso e quando eu comecei foi lá por volta de 2020. Então, o que eu fiz? Naquele momento eu peguei eu tinha um grupo de startups aqui do Paraná, Sebrae, enfim, eu super recomendo quem está começando sempre estar nesse momento, nesse mundo e inclusive para quem é grande, eu acho que os pequenos dependem dos grandes estarem lá para isso virar uma simbiose positiva, né? E aí na prática o que a gente fez foi desenvolver, na verdade, eu tinha esse grupo, eu só percebi que esse grupo tinha um monte de gente que poderia me ajudar e eu mandei um WhatsApp nesse grupo de WhatsApp falando se alguém gostaria de tomar um café de galera, assim, falei, pô, vamos marcar um café oficial, assim, né, pra gente se conhecer e tal. E era numa época da pandemia, e olha que curioso, quando eu mandei essa mensagem muito na cara de pau, muita gente veio atrás de mim, tanto no grupo quanto no offline, e fala, pô, eu topo, organiza pra gente e tal. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei, cara, beleza, eu vou organizar isso com a galera, mas o mais importante, eu quero eu conhecer essas pessoas. Então eu comecei a marcar um papo online, porque era pandemia, não era tão fácil assim sair de casa. E aí eu comecei a marcar umas conversas. E naturalmente essas pessoas começaram a me dar abertura. Um deles, inclusive, virou um amigo e mentor nosso, que é o Alex, fundador da Trug Hub, e que nos ajudou. Assim, muitas pessoas, obviamente, passaram reto, só deram dicas e a gente parou de se falar, natural, porque as pessoas são pessoas e acabam se conectando por N motivos. E aí eu comecei a ficar amigos daqueles que realmente se importaram. É, e acho que aquilo ali foi um grande passo para depois de um tempo as coisas ali começarem a fazer sentido, porque não é na hora que você sai de um café com uma dessas pessoas que você aprende um monte de coisa e já da noite pro dia vai começar a entrar dinheiro na tua conta. Pelo contrário, eu chuto que provavelmente as coisas só começaram a dar certo de verdade dali um ano e meio depois dessas conversas. Só que ali eu tive o start de que eu precisava daqueles contatos. Então eu vou para um passo 2, né? Pô, dado esse primeiro pontapé que eu tive, eu entendi que networking realmente poderia te trazer dinheiro, ROI, literalmente ROI, né? Então você pode realmente fazer um investimento e ter um retorno sobre esse investimento. E aí, quando a gente começou ali no mercado de franquias aqui nas Ins, lembrando que a gente trabalha com marketplace para obras, então eu preciso o tempo todo de obras. E a gente começou a entender que o mercado de franquias era um setor, era um nicho, era uma vertical, que a gente poderia servir para nós como um grande canal de vendas. Então o que a gente fez? A gente determinou primeiro as primeiras prospecções, eu não quero falar muito sobre isso, mas a gente entendeu que a gente precisava ter isso constantemente. A gente precisava gerar relacionamento para que as marcas, as redes, indicassem a gente para seus franqueados. E aí vem N ideias de como fazer isso. Pô, vamos colocar dinheiro na Globo, vamos colocar dinheiro na rádio, vamos colocar dinheiro no tráfego pago, enfim, tudo isso custa muito dinheiro. E aí a gente fez os primeiros testes, que é no mercado de franquias você tem eventos muito pontuais e muito fáceis de achar essas pessoas lá dentro e que eu, por ser uma pessoa mais voltada para vendas, e meu sócio também, que é o Alisson, a gente tem mais facilidade de conversar com as pessoas. O que, lembra aqui, não quer dizer nada, tá? É só que no início, nesse primeiro pontapé, é mais fácil para conversar com as pessoas. Só isso. Eu sinto menos vergonha de dar o primeiro oi, né? Muitas pessoas têm mais essa dificuldade intrínseca e tá tudo certo, né? Mas fechando esse parênteses aqui, voltando para o timeline da história, a gente percebeu que essas pessoas sempre estavam lá. E quando elas estavam lá, a gente poderia criar um vínculo com ela muito mais forte do que só necessariamente ficar pagando patrocínio em vários lugares. Não que isso não faça sentido, só que dependendo do momento que você está, às vezes você tem que brigar com o que tem. Então a gente começou a participar mais desses eventos. E cara, começou a dar muito certo. Meio que sem muito playbook, sem muito, sabe, um beabá do que fazer, a gente só ia conversando, não, sabe, não exagerava no que a gente falava, a gente tentava fazer uma amizade, mas também não brincava demais, só isso.
e começou a trazer retorno, começou a trazer mais marcas para nossa base porque elas confiavam na pessoa que elas estavam indicando e não necessariamente na marca. A marca, ela começa a ter força quando ela está grande, quando realmente ela já é grande a ponto de a pessoa que está por trás, ela tenha talvez o mesmo peso que a marca tem. Mas quando você não tem essa posição, quem está por trás é muito mais relevante do que a marca. E aí começou a trazer resultado. Então, para o mercado de franchise isso fez muito sentido. Para você que está captando investimento, que também é o meu caso, faz muito sentido. Eu preciso conectar, eu preciso saber, inclusive saber que eu estou conversando com essa pessoa e, consequentemente, se eu tenho que tentar fazer um laço com a pessoa que eu já conversei para tentar conectar essas pessoas e criar um vínculo. Então, é essencial para quase tudo no teu negócio. Então, eu já usei para mentores, eu já usei até para amizades, eu usei para captação de investimento, eu uso para retorno financeiro, né, vendas propriamente dito, enfim. Aqui eu dei todo um passo para você para te mostrar o tanto da importância e na prática de como que isso me trouxe. De novo, sem ficar nessa espiral de que só dizer que é importante pelo importante, ou porque os livros dizem que é importante. Não, estou dizendo a dificuldade que eu tinha, o porquê que eu fiz e quando comecei a fazer, mais ou menos como. E agora eu vou falar num tópico final aqui desse vídeo, que é, na prática, como a gente faz, né? Como na prática a gente desenvolveu esse networking, a gente tem muito a melhorar ainda, mas como a gente faz hoje. Olha que interessante, são pontos que, se a gente tivesse que desenhar numa nuvem, ele é uma nuvem de pontos que não seguem um fluxo normal de um funil de vendas. Tá? Então, não espere aqui anotar, por exemplo, sair aqui com um fluxo de vendas próprio para network. Eu acho que não existe. Algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu acho que não existe, porque o relacionamento entre pessoas, elas são muito complexas. Então, como você não necessariamente, às vezes, tem um intuito direto com essa pessoa que você está acabando de conversar, às vezes ela não vai te trazer um retorno imediato e por isso não significa que você não vai dar atenção para ela, entende? Como o funil de vendas é mais simples. Funil de vendas, você sabe se aquele lead é ou não qualificado para você naquele momento e você descarta ou avança com ela. O network não é necessariamente assim, isso que é muito complexo. Então como é que a gente começou a fazer? Primeiro, uma coisa básica, tá? E acho que é importante para pontuar. Quando a gente está conhecendo novas pessoas, você tem que tirar o teu chapéu da humildade, né? Na verdade, vestir o seu chapéu da humildade e entender que qualquer um ali pode fazer diferença para você. Então, você nunca pode descartar uma pessoa que você está conversando pela primeira vez, independente da posição que ela esteja. Independente se ela é de um estagiário ou um grande fundador. E, inclusive, as pessoas que estão em grandes posições percebem quando vocês estão ali por interesse. Então, quando você é genuíno conversando com alguém, independente do porte que ele está, independente se ele é um potencial investidor ou se ele está ali como um analista de um investidor, ou se ele está inclusive pensando em investir assim como você, quando você veste o seu sapato da humildade, isso faz muita diferença. Então esse é o primeiro ponto. Não descarte como funil de vendas, não é assim que funciona. As pessoas se conectam. Se você... Pô, quantas vezes você sai de casa com seus amigos, com a sua namorada, esposa, enfim, e no primeiro minuto que você conversa ou olha para uma pessoa e conversa com ela, você já bate aquele santo logo de cara. Porra, essa pessoa é meio arrogante. Não quer dizer que a pessoa seja, mas necessariamente já cria uma primeira impressão gigantesca. E aí você tem que quebrar essa primeira impressão, é muito mais difícil. Então, se você já cria esse vínculo inicial, que você é uma pessoa arrogante, que a pessoa percebe que, cara, só porque eu não sou esse cara, ele não me dá a mesma atenção. Então, esse eu acho que é um ponto talvez o mais crucial de todos. Tá? A gente começou a perceber que todos poderiam gerar valor pra gente e aí, consequentemente, eu quero criar relacionamento com todos. Ponto. O próximo tópico é que eu vou tentar realmente não ser generalista aqui. Quando vamos dizer que eu quero chegar naquela pessoa. Né? Eu vou falar como não deve ser feito, eu acho que é até melhor. Como não deve ser feito. Quando você vai para esses eventos eventos comerciais, de fornecedores, de feiras, enfim, o que as pessoas que estão lá, elas pensam?
E eu digo isso de verdade, como a maioria das pessoas pensam. Elas olham pra lá e falam: cacete, tem um monte de gente aqui que pode ser meu cliente ou pode ser fazer sentido pra mim. Já sei, eu vou falar o tempo todo no meu negócio. Aí, se você está assistindo esse vídeo e acha que isso é óbvio, não é. Procure participar de qualquer evento e fique em silêncio o evento inteiro. Não faça amizade com ninguém. E perceba essas pessoas que têm mais esse apetite por conversar, perceba como elas tentam fazer essas conversas, conexões. É absurdamente chato. É absurdamente. Dá até dá até uma azia, assim, porque a pessoa já chega numa roda de conversa perguntando, sei lá, vou inventar um negócio aqui. Digamos que eu tenho um negócio de. Eu tenho um CRM para franquia, tá? Nem sei se existe, ou melhor, eu tenho um CRM para, sei lá, cara, vamos dizer que eu seja vendedor de torneira, tá? E eu vou para um evento de feiras e feira de negócio e tal para hidráulica e elétrica. Putz, eu posso vender para uma galera aqui dentro, torneira. Aí o que ele faz a primeira coisa quando ele entra numa roda? Como é que tá teu estoque de torneira? Puta, cara, às vezes o cara tava num grupo mó legal, assim, conversando sobre qualquer outra coisa, sei lá, política, ou conversando sobre ele mesmo. E aí a primeira coisa que a pessoa faz é fazer uma pergunta. E aí, por isso que eu fico com raiva dos gurus, né? Esse negócio de intencionalidade. A intencionalidade, ela existe. Mas o intencional é diferente sei lá, do chato, do perturbador. E aí quando você entra num grupo e você já faz essa tua intencionalidade direta, fica uma conversa chata e ninguém mais quer falar com você. O que vai acontecer? As pessoas vão falar, tá, tenho baixo, tem bastante. Aí, você tem torneira, entendi, pô, legal. Aí pega o contato e vai embora e vai pro próximo grupo. Cara, quando que essa pessoa vai lembrar de você? Ela só vai lembrar de você que você é um chato, que você não sabe conversar. E ela não quer nem lembrar, ela não quer nem falar com você. Então ela vai, pelo contrário, ela vai criar um vínculo negativo com você. Então, cara, esquece. Literalmente, esse eu acho que é o segundo ponto mais crucial. Esquece que você tem um negócio por trás. É isso. Esquece que você tem um business, esquece que tu quer vender pra alguém. Só esquece o que você quer. E cria vínculo com aquelas pessoas. Como é que você cria vínculo? Pergunta delas. Pô, né? Como é que você conversa com seus amigos? Tipo, em vez de... Tirando as brincadeiras provavelmente preconceituosas que você deve ter aí no teu radar. Tirando essas coisas que te arriscam, né? Pra te trazer um lado negativo dessa conversa. Cara, literalmente puxa papo. Tá, se você gostaria de algumas ideias, pô, uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa que sugeria uma coisa bacana. Às vezes tu quer criar novas conversas com aquela pessoa que você está conversando. E a melhor sugestão não é ficar você falando o tempo todo. Todo mundo conhece aquelas pessoas que não param de falar. Mas, às vezes, aproveitar alguma coisa que ela acabou de falar para fazer uma pergunta sobre aquilo, intensificar sobre aquilo, ou se ela está comentando, ou elogiando, ou criticando alguma coisa, puxar um gancho. Então, esse puxar gancho poderia ser, sei lá, a pessoa está falando sobre como tá difícil comprar passagem de avião. Aí você pode, às vezes, até fazer um gancho para você, né? Putz, cara, eu comprei até recentemente para Natal, ou comprei ano passado para Natal e, cara, a gente sofreu isso aqui, isso aqui, isso aqui, teve aquele problema da Herb, vocês souberam desse problema da Herb? E já volta a pergunta para a pessoa e deixa a pessoa falar. Qual que é o grande ponto disso? O grande ponto é, se você está se sentindo pressionado pela fala, joga essa responsabilidade para outra pessoa até que esse vínculo comece a ser criado organicamente. E é isso. Pô, Yuri, mas em que momento eu vou falar do meu negócio? E aqui que está a grande mágica de não ser chato. A pessoa te pergunta. Eu te falo isso com propriedade. Eu e o Alisson, que a gente participa muito desses eventos, é batata. Quando você entra num grupo, o grupo começa a gostar de você, você começa a papear sobre outras coisas, até a pessoa percebe, cara, quem que é esse cara que tá no meu grupo? Pô, cara, o que você faz? E eu juro pra você, que tá assistindo esse vídeo, que eu captei investimento dessa maneira. Para ser uma coisa prática. Eu estava num evento de investimento, ou seja, eu fui intencional, eu estava num evento de investimento. E eu estava num happy hour lá, com algumas outras startups, várias delas tentando vender o próprio negócio o tempo todo. E ao meu lado tinha um investidor, um potencial investidor, né? Um investidor que poderia ser potencial investidor das Zins. E eu não falava das Zins, eu ficava inclusive questionando sobre isso. Pô, isso aqui, como é que você faz? Isso aqui, ia conversando. Até que o próprio investidor me olhou e bateu assim, pô, cara, mas e o teu negócio? Como é que você... O que é o teu negócio? E aqui que está também o terceiro ponto, e a grande magia. É conseguir ser o mais breve e enxuto possível.
Quando você consegue encurtar o teu negócio e não parecer, de novo, é uma, porra, é uma linha muito tênue, né? Você chegou a tua oportunidade de falar, e quando você vai falar, você tem que ser breve. Então, se a pessoa criou um vínculo com você, ela abre a possibilidade de perguntar, você comenta sobre o seu negócio, é breve quanto a isso, e cria, aqui você percebe, cria um certo interesse na pessoa em que ela até, pô, que bacana, e isso, ou aquilo, e ela começa a gerar interesse, cara, tá ali a tua oportunidade, você só agora só está respondendo perguntas dele e não está oferecendo nada. E é natural que, se a pessoa que está ali não fizer sentido, ela nem gostar do teu negócio, cara, ela perguntou, vai passar pro próximo e, cara, continua ali. Aí tu volta pro primeiro ponto que eu te falei. Se aquela pessoa não é interessante para você, continua sendo amiga dela. Continua sendo uma boa pessoa para ela. E tá tudo certo. Só que dessa maneira, aquelas pessoas que fizerem sentido, eu te garanto que vão fazer muito sentido para você. Então, quando eu estava naquela mesa, o investidor perguntou, eu falei, ele se sentiu absurdamente atraído pelo negócio, fez 2 ou 3 perguntas rápidas a mais e me passou o telefone do analista dele, falou, conversa com ele semana que vem e apresenta o teu negócio que eu pedi para você falar. No fim da história, a gente captou a primeira rodada e o estopim de todo o negócio foi por conta disso. Tudo foi trabalhado antes, mas olha a importância de eu ter feito bom trabalho naquele exato momento. É quase que quando você vai fazer um evento, seja uma formatura, um casamento, alguma coisa, existe toda uma preparação por trás, mas o grande ápice que você acerta é ali. Então a gente vai para esse terceiro ponto, essa brevidade, essa capacidade que você tem de falar pouco, falar o que é importante e voltar a pergunta para ele, quem sabe com um gancho, tipo, você já passou por isso? Você já teve esse problema? Faz sentido para você ou você acha que não? Você tem esse tipo de problema? Eu estou falando de perguntas genéricas, mas para mim seria mais, pô, e você já teve problema com obra? Você abre muita loja durante o ano? Como é que está a tua abertura de loja? E teu problema com implantação, ele passa por isso? Então eu faço perguntas muito intencionais, né? E aqui que a intencionalidade ela serve, porque é o teu momento de brilhar. É o teu momento de brilhar. Então eu acho que assim, na prática é isso. E aí existe um trabalho posterior que aí sim, ele vai entrar no teu funil de vendas. É realmente usar isso para que essa pessoa indique alguém do seu time, se ela for importante pra caramba, ou se for ela mesma, e aí fazer o teu funil de vendas. E só aí fazer o teu fluxo de vendas. Então, eu acho que eu encerro aqui esse vídeo falando sobre isso e convidando você a fazer 2 coisas. A primeira, participe de um evento, às vezes até qualquer, assim, sem precisar ser um evento do teu nicho. E faz isso que eu te falei. Fique em silêncio o evento inteiro e perceba como as pessoas fazem. E perceba como as pessoas fazem mal. E aqui você já consegue perceber uma primeira habilidade. E a segunda vez, vá para um evento com essa intencionalidade que eu sugeri. Então vá para um evento que você quer, que você precisa, mas vá com essas estratégias que eu montei para você. Porque é aqui que eu acho que você vai começar a trazer muito gancho, muita oportunidade para você e para o seu negócio. Beleza? O vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, dá like e se inscreve no canal porque me ajuda muito. Já saí de 0 inscrito para 15, já estou gigantesco. Então fico muito feliz com quem participa e é isso. Um beijo e vamos para o próximo vídeo.